Então, muito boa noite a todos, tá? Muito obrigado pela presença, tá? Na nossa, então, segunda reunião, quer dizer, não, acho que primeira reunião de 2025, tá? Então, assim, recapitulando, então, conforme foi acertado na última reunião, né? É, como foi colocado, a SEDAC, no final do ano passado, lançou uma consulta pública visando avaliar os resultados dos editais da PNAB e da LEC 2024. Então, trouxemos dessa reunião como proposta, então, para que cada membro do colegiado fizesse sua avaliação, né? No caso, então, do edital da PNAB Música de 2024, tá? No sentido propositivo, visando aprimorar, né, e apontar soluções para aquilo que foi, né, conforme o diagnóstico que cada um tenha visto no edital. Tá? Então, essa reunião, então, é para a gente colher, então, os pareceres para que na próxima reunião, ou nos próximos meses, né, isso se torne um documento, um ofício, para ser enviado à SEDAC, então, em nome do colegiado, com a sua avaliação e suas proposições. Tá? Estamos com 9 pessoas presentes, né? Essas proposições não precisam necessariamente se esgotarem nessa reunião, né? Havendo necessidade, podemos fazer uma nova rodada de discussão numa próxima reunião também. Tá? Vai depender do que cada um trouxer aqui para discussão. Né? Como sugestão, na reunião passada, foi, então considerar os seguintes pontos, então, né, que é, no caso, a distribuição considerado do edital, né, de 2024, considerar, então, as distribuições de valores, as diretrizes, os critérios de seleção, outro ponto que, então, julgar necessário, né, cada um de nós julgar necessário. Não necessariamente nessa ordem que eu falei, e nem necessariamente todos os itens, né. Então, para essa reunião, eu preparei um parecer conforme, né, a minha compreensão, a minha percepção do edital do ano passado. Tá? Preparei um material para apresentar aqui para vocês, mas antes de apresentar, então eu já quero colocar aqui para vocês, se alguém quer, antes de apresentar, já dá, então, já iniciar colocando o seu parecer, a sua percepção, a sua opinião, né, e os seus apontamentos. Então, jogo primeiro, faço essa pergunta para vocês. Eu tenho que falar, mas gostaria de falar depois. Oi? Eu tenho que falar, mas gostaria de falar depois, assim, de outros. Tá bem. Mais alguém? Sim, Luci. Uma observação que eu acho até que já melhorou um pouco nesse edital, mas é uma observação que eu já vinha comentando, comentei com a Adriana, do IEM, comentei com algumas pessoas, que o setor da música é o que mais tem segmentos, né? Então, o quanto que é importante a gente ter editais, mais editais, né? E separados por segmentos. Eu não sei se vocês estão me entendendo, ou não sei se vocês concordam ou têm essa compreensão, assim, né? Fala, Bruno. Não, eu acho que eu compreendi. Eu tenho um problema com a palavra segmento. Eu tenho um problema, na realidade, com um monte de palavras. Vocês vão conviver mais comigo, vocês vão ver que eu tenho muitos problemas com palavras, né? E a gente tinha, no próprio conselho, na época, uma discussão muito ferrenha em relação ao que é área, o que é segmento, né? Porque as leis em si, elas não são convictas, talvez, do que é isso, né? E aí, trazendo um pouco a experiência de como analista lá da LIC lá atrás, a gente tinha um critério que a gente herdou de uma gestão que se chamava oportunidade para os projetos. Eu até posso, daqui a pouco, deixa eu ver se eu encontro rápido aqui, ler o que era aquele critério de oportunidade
para vocês, se vocês souberem de cabeça, até me digam, mas eu preciso ler para a gente ter bem claro isso. Só um minutinho, que eu já tenho isso aqui na mão. Tu captou o que eu quis dizer? Captei. Tá. Só que essa questão do segmento é que, se a gente pensar a música enquanto área, ela realmente tem muitos segmentos dentro dela, né? Isso. Só que, por vezes, o sistema não reconhece a música como... Ela reconhece como segmentos, entende? Por exemplo, composição do Conselho de Cultura hoje obedece aos colegiados setoriais, enfim, e aí a gente tem artes cênicas, por exemplo, que ela tem arte cênica circo, arte cênica teatro, arte cênica... Tem um monte de arte cênica, né? Sendo que a área arte cênica, se a gente fosse colocar de lado a lado, a área seria música. E aí, no caso, a gente teria vários segmentos dentro da música, que é isso que tu falou. Isso aí. Que é uma coisa que o sistema, às vezes, não enxerga. E aí complica. Complica para ali, que complica para um monte de coisa. E complica para avaliação. A minha crítica vai para os critérios depois, mas eu realmente acho problemática essa questão do segmento, acho pouco discutida. E tem umas coisas para falar sobre isso, mas eu vou passar a bola, senão eu fico divagando aqui. Eu acho que o que eu ia falar, que eu levantei a mão também, era mais ou menos nesse sentido, porque eu acho que quanto mais específico nas categorias o edital é, mais excludente ele também é, né? Porque quando tu fala ali que uma categoria de redes, outra categoria festivais e mostras, ações continuadas, novos projetos, tu está deixando claro que é só aquilo que vai estar. Quando tu deixa mais amplo, um pouco mais amplo, com critérios também um pouco mais objetivos, eu achei os critérios os critérios desse último edital, como é que eu posso dizer assim, planejamento do projeto, não é só planejamento, né? A qualificação do proponente, mas e a qualificação de toda a equipe de trabalho, onde é que está nesses critérios, né? Mérito e relevância e oportunidade, como é que se explica isso, né? Tão abrangente assim, é tudo muito abrangente nos critérios, né? E nas categorias é específico demais, na minha opinião, assim. Eu acho que, olhando os que se inscreveram por categorias, tem uma discrepância enorme, assim, né? Festivais e mostras com um número gigantesco, redes com um número menor, sabe? E se pudesse o edital ser um pouco mais menos específico nessas áreas, eu acho que deixaria mais a oportunidade para o produtor fazer o seu projeto, e não o produtor ter que fazer um projeto específico para este edital. Isso eu sinto, assim, que a gente acaba trabalhando em cima do edital. Eu venho dos festivais de música, e nos festivais tem muitos compositores que olham as comissões julgadoras e escrevem músicas para aquelas comissões julgadoras. Eu sempre acho isso muito ridículo, porque não é arte, deixou de ser arte, né? E o produtor cultural, quando tem que escrever um projeto para determinado edital específico, porque ele está pedindo tal coisa, está pedindo que leve o teu projeto para os lugares quilombolas, que está pedindo para levar o teu projeto para tal lugar, porque senão não vai ter chance de passar, porque está ali específico, tu tem que fazer, né? E onde é que está o resto, né? Se tu não deixar um pouquinho de subjetividade para o produtor escrever o seu projeto, para o artista escrever o seu projeto, a gente acaba que não está mais fazendo um projeto cultural, está fazendo uma coisa dentro das regras, né? Fica meio CTGs indo para o Enarte, né? Que é aquela coisa assim, todo mundo dança mais ou menos pela regra. Eu chamo de projeto Frankenstein. O projeto fica assim, parece que está tudo engessado no projeto, né? O projeto fica totalmente engessado, porque tu não pode ter originalidade alguma, porque já está ali, está tudo escrito o que tem que ser o projeto para passar, né? Então, isso é uma crítica para esse. E a falta de critérios também. Antigamente tinham 6 ou 7 critérios, né, de avaliação, e nesse último edital teve 3, né? Então, isso é muito amplo, não deixa nem... Eu acredito, especificamente, vou falar aqui para vocês, eu acredito que é facilitar
para que não haja recurso. Esses critérios vamos facilitar para que a gente não precise reconhecer depois os recursos dos produtores, porque daí não tem como nem tu botar o recurso, né? Porque é uma nota ampla demais que tu não sabe o que o avaliador pensou, se ele levou para esse lado, se ele levou para o lado da visibilidade, da execuibilidade, da suficiência técnica, da economicidade, como está escrito aqui. São tantas palavras para um critério só que eu vou te dizer um negócio, tá? É muita coisa, muito amplo, para 20 pontos ali para um, 60 pontos para outro, e acaba que fica tudo assim, sem a gente entender o que o avaliador pensou do projeto. Não dá para entender muito bem. Só queria deixar registrado. O Bruno levantou a mão. Vou seguir na linha do Mário, então, tentar falar sobre isso também. Eu acho que é uma coisa que me incomoda muito mesmo nesse edital. É que, eu não sei quem escreveu, assim, respeito tudo, mas às vezes eu tenho a impressão que a pessoa que escreve não está muito ligada no que está escrevendo em algumas coisas, em alguns textos, sabe? Porque a gente tem 3 coisas ali, a gente tem mérito, relevância e oportunidade. E a gente tem previsão, no descritivo, a gente tem previsão de atividades e resultados relacionados ao objeto do edital. Objetivos específicos, categoria, respectivas diretrizes e propostas. Desculpa, mas isso não tem nada a ver com relevância. Tem mais a ver com a estrutura do projeto, o que está lá em cima, planejamento do projeto, do que relevância, oportunidade, que é uma palavra sexo dos anjos, assim, é uma palavra dificílima para se colocar num título e tu não ter o descritivo dela, né? Então, assim, se eu tivesse que escrever um projeto hoje nisso aqui, com esses 3 itens, eu não faria a menor ideia do que o Estado pensa sobre mérito, relevância e oportunidade, além do que está na legislação, né? Não faria a menor ideia, porque, assim, é muito complicado. Eu vou dizer, eu achei o descritivo que a gente usava lá ele é uma resolução de 2022, a gente usou isso aí, pendurou pela LIC por um tempo, e sempre foi muito difícil de a gente conseguir falar sobre isso, que é essa coisa da oportunidade. E olha como é difícil. No item oportunidade, avalia-se a distribuição regional dos projetos já priorizados ao longo do ano vigente, o equilíbrio nas distribuições de recursos no sistema Procultura entre as diferentes linguagens e setores culturais. Olha, veja bem, linguagens e setores culturais. O atendimento às dimensões simbólica, cidadã e econômica, que está lá no plano de cultura, e o planejamento, orçamento, metodologias e metas, que é mais ou menos o que talvez esse finalzinho talvez estivesse ali. Então, olha que dificuldade. Isso aqui é uma resolução do SEC de 2022, né, que é, de certa forma, amparada, talvez, algumas coisas no plano nacional. Então, assim, olha a dificuldade que isso aqui é só oportunidade, tá? Então, assim, acho muito confuso e fico curioso de saber quem conseguiu pontuar bem, como conseguiu pontuar bem. Porque é só esquisito. Se a gente for para relevância, aí a gente tem uma relevância em termos simbólicos, em termos sociais, em termos culturais, a gente tem salvaguarda de bens, tem uma série de coisas em relevância que não está no descritivo aqui. Então, esse último critério, assim, ó, é meio que um céu estrelado para mim, assim. Eu não sei dizer onde é que planeta é, que estrela é. E eu acredito que, olha, modéstia à parte, pessoal, eu sou pesquisador e a minha tese envolve música e participação em políticas culturais. Então, assim, eu fico imaginando quem não tem esse tipo quem não estuda esse tipo de coisa, a dificuldade que deve ter de fazer isso aí. Então, só que, tá, tirando a questão dos segmentos ali, que eu concordo, de certa forma, que às vezes a impressão que eu tenho é que se olha um público-alvo que existe, a gente sabe que existe um público-alvo de projetos, enfim, e se tenta comportar dentro desse público-alvo, criando, de certa forma, essas categorias aqui, festivais e mostras, que hoje né, talvez 80% do que o Estado financia, né? É difícil falar em termos gerais, né? Mas pelo menos na LIC, quando eu fiz a pesquisa, era por aí, 70%, 80% do que se prioriza, né? Então,
Aí ação continuada também, eu vejo, isso é uma crítica que eu fiz lá quando eu era conselheiro, e quando eu vi esse edital, ainda era, né? É que me pareceu, de certa forma, uma certa extensão das caixas que já vinham sendo colocadas na LIC. Que a ação tem uma ação continuada, festivais, então são caixinhas que, novos projetos, se eu não me engano, também tá lá, né? Então são os caixinhas, parece que vem de lá. Eu não sei até que ponto isso foi feito às pressas, eu acredito que não tenha sido fácil fazer isso também, né? A gente tem que colocar isso na mesa, né? Porque acho que foi bem rápido, talvez, o processo. Mas, enfim, são coisas aí que eles vão... O pessoal da SEDAC, Rafael, eles são muito espertos, muito inteligentes. Eles vão saber que em alguns pontos eles vão ter que melhorar. Faz parte do jogo. E a gente está aqui para isso também, né? Então, é isso por enquanto. Assim que os colegas vão falando, eu vou lembrando de mais coisas aqui. Bom, obrigado pelas considerações. Bom, pessoal, eu vou apresentar então um material, né, que fala até para aquelas pessoas, se tem alguma pessoa aqui no grupo até que não teve bem acesso ao edital e tal, poder também se orientar melhor, né? Eu acho, a minha visão vai no sentido daquilo do que a Lucy falou, né, que é se eu entendi bem, nós aqui, o colegiado, isso aqui é um colegiado, é uma área, a área da música tem diversos segmentos, né, ou seja, quando eu falo de segmentos, é uma área que tem profissionais de perfis muito diferentes, uma diversidade de perfis profissionais bem grande dentro da música, né? Então o edital ele tem também uma complexidade de poder contemplar toda essa diversidade de profissionais de diferentes perfis que tem aqui, né? Eu acredito que contemplar isso pode se dar tanto por um edital todo ele assim encaixotado, né, como foi colocado, né, aí depende das caixas que a gente vai colocar, ou também a ideia de um edital amplo. Eu também sou simpático à ideia do edital amplo, onde simplesmente só coloca faixas de valores e tal, e livre, cada um coloca o seu projeto da maneira que bem entender. Né? Isso também é uma maneira de só alcançar. Né? Os dois lados têm seu risco. Né? Até mesmo o edital aberto tem o risco de, dependendo dos avaliadores que estão ali, do perfil dos avaliadores ali, acabar sendo contemplados projetos que atendam a determinado nicho. Né? Mas isso é uma coisa que eu vou falar também depois do perfil da comissão avaliadora. Né? Eu vejo muita gente centrada na questão dos critérios, o que também é importante, acho muito importante, mas eu tenho uma preocupação maior até com o perfil de avaliador do que com a questão dos critérios, mas eu vou explicar isso melhor também no material que eu trouxe aqui, tá? Então, se me dão licença, eu vou compartilhar aqui, tá? Eu estava procurando no grupo aqui. Vocês não estão vou enxergando? enxergar. Oi? Estão enxergando? Não, vou pegar meu óculos. Sim, aqui tá dá para bem. ver, Cássio. Aqui dá para ver também. Dá para Vou ver? botar um óculos aqui. Ah, tá. A velhinha já... Bom, então, pessoal, então eu coloco ali, então, proposições ali de Top NAP SEDAC 2025. Eu começo considerando as diretrizes, categorias e faixas de valores, né? Então, para quem não pôde acompanhar no ano passado esse edital, quem não teve, por acaso não teve tempo de ler o edital, esse edital, ele selecionou um total de 49 projetos, né? E o valor total dele de 7.800.000, né? Então, como o Bruno já vinha falando, né, as categorias, né, que tem categorias de redes, né, que no caso, arranjos colaborativos e criações funcionais, que eram 4 projetos de 300.000, né, totalizando 1.200.000, tá? Outro, então, festivais e mostras, competitivos ou não,
tá? Que selecionou 15 projetos de 200 mil, totalizando 3 milhões. Depois temos a ação continuada, que é ações realizadas em instituições com histórico de atuação no segmento musical, que já desempenham ações continuadas, ou por grupos artísticos com histórico de atividades culturais desenvolvidas. 10 projetos de 120 mil, tá? Totalizando 1.200.000. Né? E depois, então, novos projetos, que é projetos que desenvolvam a pesquisa, a memória, a criação artística e a circulação de atividades ligadas à música, 20 projetos de 120 mil. Tá? Bom, pelo que eu vi ali nos resultados, né, a categoria ali de redes, né, e a categoria de ação continuada, a maior parte dos projetos contemplados desenvolveram oficinas, né, manutenção e circulação de orquestras, né, e projetos com alcance social a partir da música. Né? Então, essas duas categorias, redes e ação continuada, eles contemplaram, pelo resultado, elas acabaram contemplando projetos com esses perfis. Tá? Na categoria novos projetos, mais de 70% deles, né, então contemplaram shows, circulação de espetáculos e produção fonográfica, a grande maioria, tá? Eram projetos com esse perfil. Então, isso também já nos diz alguma coisa, né? A avaliação preliminar que eu fiz, tá? Né, eu escrevo, né? A diretriz abrangente, que contempla um leque amplo de possibilidades para o segmento música, com faixas orçamentárias compatíveis para o desenvolvimento de ações, porém, ainda há necessidade de uma diretriz mais específica para o pequeno e médio profissional da música, que ainda busca espaço, tá, e afirmação no mercado. Então, assim, quando eu estou falando pequeno e médio profissional, não tem nada a ver com qualificação técnica e artística. Eu estou falando daquele profissional que ainda está buscando espaço no mercado. Né? Então, para esclarecer nesse sentido. Tá? Mas aí todo mundo aqui no Rio Grande do Sul ainda está. Bom, tudo bem. Tá, bom, de qualquer forma, né? Não tem ninguém fazendo sucesso aqui, brilhando. Não, eu não todos falo, na mesma parte. Quando eu falo num profissional afirmado no mercado, não é necessariamente um popstar, mas depois a gente aprofunda melhor isso. Tá? Então, assim, a gente vê que a categoria novos projetos ali, ela abre espaço para isso, mas eu senti a necessidade de especificar mais, né, na forma como está. Então assim, o pequeno produtor musical, ele acaba competindo com profissionais mais afirmados no mercado, dependendo da situação, né? O que, às vezes, é desvantajoso para aquele que está buscando o espaço. Né? Então, assim, o que eu penso, tá? E as formas para isso são várias, né? Que o ideal é pensarmos em um edital que, ao mesmo tempo, dê sustentação para os profissionais mais afirmados, mas que também crie condições para aqueles que ainda buscam espaço se projetarem no mercado, né? Oxigenar o mercado da cultura também deve ser um dos objetivos do edital de fomento. O edital de fomento ele também tem que ter esse objetivo de oxigenar o mercado. Né? Então, a princípio, né, a minha proposição foram ainda por categorias, né, buscando suprir essas lacunas. Né? Isso não impede também de, como eu tinha falado antes, que um edital sem divisão de categoria nenhuma também pode funcionar. Tá? Então, vocês assim, sabem que até hoje eu não Cássio, entendi o que é redes ainda direito. Cássio, só para comentar sobre isso que tu falou, a questão de mérito, relevância e oportunidade, eu acho que é aí que o produtor tem que dar o espaço para o artista que está começando. Era assim que eu tinha entendido, não tinha entendido do jeito que o Bruno colocou, mas eu pensava nisso. Eu sei, né? Isso. Sim, porque nos projetos ele não vai abranger apenas um artista, mas diversos artistas, né?
Sim. São muitos artistas que estão Aí em é cada uma projeto. questão para a gente, é uma questão que daí já entra na questão dos critérios de avaliação, né? Então, eu estou pegando, estou pegando primeiro pelas diretrizes, né? Mas Pequena para a gente parte, chegar também nas questões dos critérios, eu acho né? que, mas Então, a assim, questão que o Mário trouxe é o descritivo do critério. Porque não adianta tu colocar ali mérito, relevância e oportunidade e colocar aquele descritivo. Se eu quiser, eu posso bater o pé. O descritivo é esse. Vocês não colocaram o critério esse que a gente está tentando trazer aqui, né? Oxigenação do mercado, enfim, só para complementar. não, sim, tá bom, também, então, isso é uma questão também para se colocar claro. Agora eu entendi o raciocínio de vocês. Seguindo, então o que a princípio, eu reorganizei as categorias. Então, no primeiro instante, o que eu pensei? O que eu trouxe, quer dizer, o que eu trago como uma provocação para discussão, né? Como proposta de discussão. Tá? As categorias rede e ação continuada, unifiquei. No caso, ficaria unificado, né? No caso, contemplando 4 projetos de 250 mil e 8 projetos de 100 mil. Né? Então, e por que essa diferença de valores? Dependendo, por exemplo, uma ação continuada, o produtor ele pode achar que 100 mil é suficiente ou que necessite de 250 mil. E a mesma coisa vale para projetos de oficinas, que foi muito contemplado nessas categorias aqui. Tá? Na categoria festivais e mostras, no caso, eu tinha deixado exatamente como no modo que está no edital, né? E depois, ao invés, né, de manter ali novos projetos, os projetos seriam, eu substituiria essa categoria novos projetos por 3 novas categorias, visando suprir, né, um leque mais amplo assim dos perfis profissionais da área da música, né, que seriam esses aqui, tá? Seriam 3 modalidades: modalidade música autoral, modalidade intérprete, modalidade música instrumental. Cássio, Na desculpa. modalidade música, só um instante, por favor. Claro. Então, no caso, seriam cada uma das modalidades, 1 milhão cada uma, né? 6 projetos, em cada uma delas, 6 projetos de 80 mil e 10 projetos de 52 mil. Bom, por que os valores iguais? Por que eu coloquei, no caso, a minha sugestão era colocar valores iguais, né? 1 milhão em cada uma modalidade, porque não sabemos, eu não conheço nenhum estudo, assim, proporcionalmente, qual a vertente que tem maior número de profissionais. Se tem um maior número de profissionais trabalhando mais com música autoral, ou mais com interpretação, ou mais com música instrumental, né? Questão de valores, eu não sei, aí eu realmente, o que eu posso dizer é que aqui em Santa Maria, por exemplo, um projeto de 52 mil na área da música, dá para fazer um bom projeto. Agora, já em Porto Alegre, Grande Porto Alegre, eu já não sei, né, que os valores são bem mais altos, então é uma questão de se discutir também. Quando Né? um E se, no projeto... caso, a gente fosse propor um edital nesses termos. Né? Mas, de qualquer maneira, com essa reconfiguração, em vez de 49, teríamos um total de 75 projetos contemplados, 26 a mais, para o edital de 2024. Né? Por que a divisão, a divisão de perfis, né, de música autoral, intérprete e música instrumental, né? A gente nunca sabe exatamente qual é o perfil do avaliador. Então, dependendo do perfil do avaliador, uma pessoa que tem um profissional que trabalha com a modalidade de interpretação pode acabar sendo prejudicado, porque o avaliador pode entender que a música autoral é mais importante, ou que a música instrumental é mais importante, assim por diante. Na verdade, todos são importantes, todos têm um papel muito importante no mercado da música. Né? Então, mas agora, essa questão do perfil do avaliador, que eu vou falar um pouco mais na frente.
tá? Então, assim, por isso que eu pensei no caso, em dividir nessas modalidades, para que se garanta o mínimo de que cada perfil de profissional possa ser contemplado. Depois aqui, então, bom, daí eu entro na questão dos critérios para a composição da comissão jogadora. Tá? E aí, daí eu só não estou falando nem digital, estou falando da instrução normativa SEDAC, tá? Que fala dos avaliadores, uma das partes que eles falam, né, é dos avaliadores, né? Então, que diz no artigo 8º, na instrução normativa. Será aberta chamada pública para a seleção dos avaliadores, que serão designados para as respectivas comissões de seleção de cada edital da PNAB e do Rio Grande do Sul. Parágrafo 3º, os avaliadores deverão possuir conhecimento e experiência relacionados ao objeto do respectivo edital, área a ser comprovado no momento da inscrição. Bom, eu vejo uma lacuna, tá, nisso aí, e no caso, uma das coisas que eu acho que a gente deveria se pensar, né, aí eu estou entrando específico no perfil do avaliador, né, que no caso, colocando e acrescentando essa questão aqui, né, no caso, a proposição seria: os avaliadores deverão possuir conhecimento e experiência relacionados ao objeto do respectivo edital, área, assim como na aprovação e ou execução de projetos culturais a ser comprovados no momento da inscrição, principalmente no caso execução. Bom, então, assim, compartilhando uma experiência com vocês, eu fui avaliador da LIC, né, do 2024, né, no caso de eventos temáticos. Tá? Então, então ali, quando eu fui participar do edital, as exigências eram só, né, o conhecimento na área e, de preferência, ter alguma experiência como avaliador. Tá? Mas agora, no meu entendimento, isso, de uma maneira geral, isso não garante um bom avaliador, né? Podemos até ter bons avaliadores simplesmente por ter conhecimento na área ou tendo experiência como avaliador, mas com apenas esses requisitos, uma boa parte, né, não tem clareza ou dimensão. Isso eu já vi, né? Aqui em Santa Maria, eu trabalho já estou em 8 anos na Secretaria da Cultura de Santa Maria. Aqui a gente já executou nesses 8 anos mais de 20 editais de fomento. Então, montando diversas comissões avaliadoras de editais, né? A gente já pôde perceber assim, aqui, por exemplo, na área da música, por exemplo, né, como qualquer outra área, não adianta ser um músico, trabalhar um projeto, o cara não adianta ser um músico de altíssimo nível, se a rotina dele, por exemplo, se a rotina de trabalho dele é subir no palco e fazer um grande show, mas nunca ter executado um projeto cultural. Né? Porque a execução de um projeto cultural que envolve muitos outros fatores, muitos outros detalhes de preparação, de execução de um projeto, de alcance de um projeto, do impacto de uma determinada proposta. Né? Então, e percebe isso quem vivencia essas questões, e vivencia quem realmente é mais próximo de vivenciar isso, quem executa um projeto cultural, quem tem experiência de produzir um projeto. Né? Então, o mesmo vale para aqueles que têm experiência em avaliar projetos sem nunca ter produzido um projeto. Então, muitas vezes, isso ocasiona às vezes, essas disparidades que a gente vê entre notas, muitas vezes é resultado disso. Então, assim, eu entendo que um avaliador com esse perfil, com perfil que comprovadamente tem experiência na execução de projetos culturais, né, diminui as chances de o projeto ser mal avaliado e diminui a disparidade. Né? Então, isso, eu estou falando isso com base na nossa experiência aqui em Santa Maria, com as comissões julgadoras que a gente tem montado. A gente tem montado comissões julgadoras com esse perfil,
com pessoas que já têm experiência na execução de projetos culturais. Eu vejo que tem algumas pessoas no grupo que têm uma preocupação com pessoas que às vezes que têm avaliadores de fora do estado. Eu não me preocuparia com isso, né? Porque se a pessoa de fora do estado ele é uma pessoa que ela realmente tem experiência na execução de um projeto cultural, né? Ela tem condições de enxergar o alcance de um projeto cultural, né, sendo executado num outro estado que não é o dele. Até porque as pessoas com esse perfil, as pessoas que têm experiência na execução de projetos culturais, elas vão estar sendo proponentes dos projetos aqui. Então, é muito difícil tu conseguir por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, para avaliar os projetos da PNAB, aqui no Rio Grande do Sul, produtor com esse perfil, porque ele vai querer, entre disputar um projeto que ele vai poder desenvolver um projeto com 100 mil reais ou ganhar um cachê de pouco mais de 2 mil, ele vai optar em escrever seu projeto. Então, e um produtor experiente, ele consegue perceber o alcance, né, de um projeto cultural. Né? Então, isso que eu vejo que a questão até ele é mais, eu vejo a minha maior preocupação com isso, com o perfil, do que com os critérios propriamente ditos, né? Eu não desconsidero todas as observações que foram feitas a respeito dos critérios de avaliação. Uma disparidade de valores, às vezes, né, que produtores de outros estados não têm noção de que o que é possível fazer, como tu mesmo falou, aqui em Santa Maria, 52 mil eu faço um projeto de música instrumental, não sei aí em Porto Alegre, aí eu vou avaliar, eu vou te dizer que aqui em Porto Alegre tu não faz, aí eu vou dizer que aquele valor, aquele edital, ele não dá, então para outros estados tem uma disparidade grande, assim. Sim, eu vou entrar nessa questão também, tá? Porque também no projeto cultural tem o papel do proponente demonstrar, né, o papel do proponente de demonstrar que aquilo que ele está propondo é viável, né, é execuível, né, e demonstrar que na realidade ali que ele convive, né, é possível realizar. Tá? Mas, então, depois aqui eu estou colocando isso que já foi colocado, né, que é dos critérios de avaliação, né? O que eu acho podem ser eles podem ser tanto mais decupado, né? Por exemplo, todos esses critérios podem ser mais deputados ou redefinidos, então, né, ou aquelas coisas que foram colocadas como, né, oxigenação e tal, colocar isso né, nos critérios. Acho que isso tudo pode ser revisto. O que, a princípio, eu coloquei um ponto de interrogação aqui na questão do peso, né? No caso, eu igualei a questão do mérito e do planejamento na questão de pontuação, porque assim, não adianta o projeto ter um mérito. Eu vejo que o mérito do projeto ele ser um projeto muito importante, que vai trazer uma contribuição muito forte para o município, ou para o espaço que ele vai acontecer, se no planejamento o proponente ele não demonstra condições, ele não demonstra clareza se o projeto realmente ele está devidamente organizado, né, e se ele realmente está preparado para executar. Então, nesse caso, eu só igualei essas questões, mas eu acho que essa questão, pelo que eu vi no posicionamento do grupo, uma preocupação muito grande com a questão dos critérios. Eu acho que a gente vai ter que aprofundar mais essa discussão ainda, né, e agora, então, aqui, eu vou interromper aqui, tá? Mas eu vejo que essas questões colocadas, elas podem ser supridas, tanto na questão no caso, de várias modalidades, colocar várias modalidades, como amplificando, né? Deixando o mais aberto possível, né? Mas as duas formas têm os seus riscos. Então, Bruno, não sei se quem levantou meu primeiro foi o Bruno, foi o Thiago. Fui eu. Bruno. Foi Thiago? Seu boneco. Foi a Luci?
Se eu puder falar É, Lucy. agora, eu agradeço. Não, pode falar. Fala aí, depois eu falo. A Lúcia e o Thiago. Tá, vamos lá então. Eu acho que a gente poderia ter, enquanto o Cássio apresentava aí as considerações dele, eu acho que a gente poderia ter discutido tópico por tópico, e daí acumulou agora bastante. Mas, that's ok. A questão do... Tu falou ali, Cássio, na questão do histórico, eu só vou pegar umas pinceladas assim, do histórico. Não sei qual é o histórico de segmentos que são que mais tem nos editais, que mais se inscreve e tal. Eu acho que a SEDAC deve ter uma lista de dados dos últimos 10, 20 anos aí, de proponentes, e eu acho que isso aí tu consegue com o banco de dados criar um histórico, né, uma linha do tempo de quais os segmentos mais tem se inscrevido. Talvez tenham ficado de fora, não que... Só que claro que isso acaba, às vezes, vamos escrever mais do que já mais tem, mais se escreve, mas aí acaba, de repente, quem não se escreve muito, talvez perder a oportunidade. Enfim, é uma dualidade aí que tem que analisar. Mas eu quero dizer que esse dado acho que dá para buscar. Por exemplo, qual o segmento que mais tem se inscrito, coisa tal. Acho que a gente consegue, a SEDAC poderia fazer isso, esse trabalho de avaliar dados, fazer uma linha histórica aí do segmento, e aí talvez aí adaptar a metodologia dela à distribuição de recursos, né? Esse aí é um ponto. O outro ponto, a questão de avaliadores, eu vou bater o pé assim e acho que eu gostaria que tivesse nesse documento essa questão de que pelo menos um avaliador por RF teria que ter. Isso acaba, de certa forma, deixando a coisa mais homogênea. Então, os caras assim, vai ter só avaliador em Porto Alegre, vai só para o projeto da região metropolitana, se conhece, todo mundo se conhece. Eu não conheço ninguém aqui, né, mas eu acho que é uma exceção. O pessoal aí, todo mundo meio se conhece, é do ramo, já está há anos, um lá, outro cá. Então, acho que um avaliador por RF7, por RF, né, eu sou da RF7, mas eu acho que seria importante, tá? E um outro ponto que a gente não falou, coisa tal, aí o Cássio não trouxe, pelo menos não reparei assim que tivesse trazido, que é a questão que eu tinha comentado na reunião passada, de que a gente precisa fazer mais parcerias público-privadas. E eu acho que os projetos precisam contemplar isso. Eu acho que, de alguma forma, os projetos têm que entrar nisso também um pouquinho, sabe? Até porque o projeto vai ter mais engajamento, coisa e tal. E eu vou dar um exemplo assim, hoje em dia, as empresas, né? Eu fiz isso porque eu organizo o Cine Rock lá em Transpassos, e eu sempre organizei o Cine Rock com recurso de empresas. Eu nunca consegui aprovar um projeto desde 2016 na Liquid e tal, porque já tem aí já tem como diz o Bruno, já tem a lista continuada, né? Então, eu acho que as empresas hoje, as empresas não, assim, pode ser alguém de vocês que tem uma empresa, precisa em dado momento aparecer para o seu público, né? Então, hoje em dia eu vejo as empresas muito, só Instagram, Facebook, coisa e tal, dinheiro para o Zuckerberg, sabe? Pega 2, 3 mil, então, e bota num projeto, né? Bota dentro de um projeto, coisa e tal, que tem um edital, que tem essa, digamos assim, essa possibilidade, né? De fazer esses links, coisa e tal, público e privado, para daí esse dinheiro circular nos municípios e não ir para o exterior, digamos assim, e nós conseguir divulgar nossas empresas, nossas potencialidades, nossas, enfim, eu falo empresas, mas eu quero dizer, o pessoal do artesanato, o pessoal das microcervejarias, o pessoal de todo, sabe, que são empresários, de certa forma, são empresários, né? Eu atendi pelo Sebrae, numa época, empresa que trabalhava com MEI, daí tu chegava um pedreiro assim, agora tu tem um CNPJ, agora tu é empresário. Opa, não, peraí. Não, tu é empresário, agora tu tem uma empresa, tu tem um CNPJ, agora tu tem todo um regramento sobre isso, né? Então, acho que a gente tem que tentar fazer um pouco disso, propor, talvez não vá surtir muito efeito num primeiro momento, mas eu acho que é importante a gente conseguir trazer essas conexões aí de público-privado aí nesses editais aí futuros. Thank you. Quem agora que está? É o Bruno ou a Lucy? Lucy?
Eu queria só falar fazer uma observação sobre. Estão me ouvindo? Então, né? Sobre a questão do replicado, dos pila replicados que tiveram nos projetos. Vocês estão sabendo disso aí? Teve um número de projetos aí que foi aprovado e que nos primeiros lugares ali tiveram uma duplicação do valor, tipo assim, eu passei no edital de 120 e eu vou passar a ter 240 mil. Estão sabendo disso aí? Sim, estou sabendo. E eu acho assim, ó, por que não colocar para mais gente, né? Eu também achei isso. Ampliar para mais pessoas, né? Eu achei meio... eu achei muito estranho isso aí. Eu ia até dizer um palavrão aqui, mas como está gravando, não posso. Lucia, até porque o teu planejamento para um projeto é em cima dos 120 mil. Daí, daqui a pouco, surgiu 240 para te fazer o projeto, né? É uma coisa sem lógica alguma, assim. Eu achei totalmente fora de lógica. Total. E aí... Só para responder o Júlio, né? Luci, só para responder o Júlio, está previsto no edital isso. Está previsto no edital. Júlio? O quê? O Júlio perguntou No chat. Escrevendo no chat. Daí eu tô... não. Tá respondendo só. Isso? Luci? Era isso aí, eu questiono isso, que é uma observação que nós, como colegiado, poderemos fazer essa observação no sentido de não contemplar o mesmo projeto, mas ampliar para mais contemplados, né? Acho que isso é imprescindível, assim, a gente se colocar nisso. Eu não sei, eu compartilho da opinião da Lúcia e eu acho que se todos compartilhamos, assim, ou a maioria, né, a gente pode colocar isso para você dar aqui no documento, né, porque eu não vejo lógica alguma nisso. Bruno? Faço de novo a voz do... Acho que o Thiago falou, ficou bastante coisa. Eu fui anotando coisas, vai ser bastante coisa. Qualquer coisa me interrompam e debatam comigo, porque não vou ficar falando. Acho que uma coisa que ninguém falou até aqui é o não parecer, né? É tu ter uma nota e aí tu ter um recurso que tu não sabe onde é que tu vai atacar o recurso, porque não existe parecer nenhum. Isso parece um pouco contraditório, a meu ver, né? Ninguém falou isso até agora, né? Queria trazer. A questão das modalidades, eu acho bem mais interessante as modalidades que o Cássio trouxe do que as modalidades que foram descritas no edital, né? Na própria fala dele, ele falou alguns segmentos que não sou eu o dono da razão, pode não ser segmentos, mas são os espaços de atuação na música, né? A gente falou de orquestra, a gente tem música instrumental, música autoral, a gente tem vários espaços. Se cada um falar o que faz aqui, eu sou pesquisador, sou trompetista, eu trabalho com coros, a gente vai ver que tem uma série de segmentos dentro da própria música, de fazeres, que se encaixariam, né? Então, eu acho que esse estudo deveria ser feito, na realidade. A Funarte, por exemplo, eu participei de um edital de parecerista que, se eu não me engano, tinha música popular, tinha bandas de música, eram todas outras caixinhas bem diferentes dentro da área da música ali. Tu te inscrevia para ser parecerista de bandas de música, outros te inscrevia para ser parecerista de orquestra, né? Então, eu acho que talvez a gente pudesse olhar para esses outros lugares do Brasil e daqui a pouco, né, tentar, né, adaptar, ou daqui a pouco eles sugerem alguma coisa para a gente. Então, isso é importante. Deixa eu tentar contribuir com essa questão aí do... Só um pouquinho, pessoal. Thiago, Thiago. Assim, desculpa, não estou querendo cortar ninguém, tá? Mas é só para a gente poder organizar, para todo mundo poder ouvir. Então, assim, quando, no caso, alguém está no meio da intervenção, como no caso do Bruno, eu, no caso, levantar a mão até para não cortar, ele estava no meio de um raciocínio até, né? Então, para que todos possam entender. Então, no caso, vamos aguardar a intervenção do Bruno, e daí depois eu passo a palavra para o Thiago. Pode ser, Thiago?
Pode ser, ou a gente usa o a parte, né? O a parte daí a pessoa que está falando concede ou não para a pessoa, mas pode ser, eu posso seguir. Tá, bom. Tá, então, bom, também tá isso também. Então, se no caso, solicitar a parte, então, só para não. Para todos poderem poder se entender dentro Aí a de pessoa solicita a parte, nome. aí ela concede e depois volta a raciocínio. Acho que também faz. Aí se o Thiago quiser pedir a parte, eu concedo, no caso agora, se ele quiser continuar ali, né? Eu nem sei o que eu ia falar agora. Vai, não, é que eu ia falar alguma coisa aí, mas não toca a ficha agora. Mas essa questão que o Cássio trouxe também é muito importante, afirmação no mercado, oxigenar o mercado, né, da cultura da música, porque existe, de certa forma, alguns contextos que levam mais recursos do Estado que outros. Isso é fato, né? Na pesquisa que eu fiz lá da LIC, por exemplo, eu vi que música instrumental, por exemplo, praticamente não leva nada da LIC, né? Então a gente tem que saber desses contextos, e eu acho que isso acho que foi o Thiago que trouxe. Eu acho que isso deveria ser uma deliberação, solicitar a SEDAC, ver as possibilidades de saber qual é o tamanho da música no sistema de cultura, qual é o tamanho da música dos proponentes de projetos. Quantos projetos que são escritos, não os que passam, né? Quantos são escritos na música, para a gente realmente ter até uma noção de densidade, né? Daqui a pouco vai fazer um edital das artes cênicas, da música, e a gente tem, sei lá, dentro do estado, a música é 80%, 70%. Não é justo que essas pessoas, né, 80, sei lá quantas pessoas, fiquem, né, comprimidas dentro do edital para ficar igual para todo mundo, sendo que não tem o mesmo número de profissional, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante, que é o censo de quantos... O tamanho do segmento da música. Eu acho que isso é importantíssimo, né, para que tenha esses dados. Aí eu sigo falando aqui em relação ao que o Cássio trouxe. O perfil do analista, né, do parecerista. Aí eu discordo um pouco, né, porque me preocupa, porque assim, a gente está falando de um produtor cultural, e ok, tudo certo, mas a gente sabe que são pessoas e pessoas, e a experiência que eu tive, pelo menos, né, pode ser que vocês tenham outras experiências de análise de muito projeto da LIC, é que é o seguinte, eu vi casos de produtores que eram totalmente descolados do contexto cultural. Eu sei disso porque eu sou de bandas, e eu vi muitos projetos de bandas que eu li o projeto e eu vi essa pessoa que escreveu esse projeto não tem a menor ideia do que é uma banda. Tava lá, os anexos, tudo bonitinho, aquela coisa, né, que quem faz projeto sabe para deixar bonitinho, mas tu não via a banda ali. Outro caso, foram 2 projetos de carnaval. Um de alguém que era do carnaval e outro de alguém que eu sabia. Como que um projeto de carnaval não vai ter um critério de pluralidade alto? Como é que tu vai escrever um projeto de carnaval e não vai falar de negritude? Tu não vai falar dessas coisas, entende? Então, essa versão daqui a pouco de ser mais gerencialista ou mais artista, ou próximo, a Lucy sabe, ela tem lá, o Marcelo toca, então ela tem essa proximidade com o fazer dela, né? Tem muito produtor que não tem, infelizmente. Então isso me preocupa desse produtor ser um analista, entende? E focar nesses casos e tu não conseguir trazer a importância, o mérito, a relevância e a oportunidade, né? Então, assim, nesse sentido, eu sou um pouco resistente a essa proposta, até mesmo de o analista ser de fora do estado. Porque, assim, palavras, né? Festejos farroupilhas, vindima na Serra, a gente está aqui de diversas regiões, existem palavras, e eu digo isso porque eu fiz uma banca e eu tinha um professor que era de São Paulo, que ele disse assim, cara, tem que escrever o que é isso aqui, porque eu não sei, eu sou de São Paulo. Eu não sei o que é festival, não sei o que, sabe? Então, eu acho que isso é importante a gente repensar. Eu entendo o porquê eles colocaram ali, e nem vou comentar por quê, mas eu acho que não ajudou, na realidade, na minha opinião. E, seguindo, vou voltar... outra coisa que me preocupa,
que é uma coisa que quando eu dei uma risada quando o Thiago falou das RFs, porque muito se bateu no conselho, mas isso tinha no conselho. Eram diversas pessoas, e aí tu tinha um debate acerca dos projetos. Não é porque eu sou ex-conselheiro que eu vou ficar nisso, mas me preocupa um pouco, isso é geral, não é só do Estado, é Brasil, é a alienação do analista em relação aos outros projetos. Porque, assim, um analista, ele pode ter um crivo, né, uma régua, se ele não analisou uma festa da uva, que talvez seja o projeto mais forte do todo o Estado, com trocentas atrações. Então, assim, tu pega um analista que já analisou a festa da uva e tu pega um analista que analisou aqui o meu projeto da meu bairro. Então, assim, vão ser análises diferentes. Então, isso me preocupa bastante. É uma coisa difícil não tem proposição para isso, é difícil, mas é uma coisa que me preocupa. Por fim, vou votar ali. Eu acho que mérito, relevância e oportuno, se eu fosse um professor e desse um certo errado ali naquela questão, eu dava errado na hora, porque, assim, o que está descrito não é. Mérito, relevância e oportuno para quem? Para o Estado? Se é para o Estado, tem que ter conhecimento de legislação. Tu vai lá e tu pede dinheiro emprestado para o Estado para tu fazer teu projeto, para fazer a roda girar, só que tu não sabe plano nacional, não sabe plano estadual. E eu tenho relatos de pessoas que me falaram, os caras não sabem, não conhecem o plano estadual, pelo visto. Né? Então, assim, eu acho que isso é preocupante, eu acho que isso aí esse critério tem que ser melhor desmembrado. E a relevância é a mesma coisa, relevante para quem? Só tem salvaguarda, não tem capacitação, parece que, enfim. É isso, por enquanto. E achei bacana as questões do Cássio, mas eu acho que a gente vai ter que ir, né, trazendo mais coisas para resolver esse edital aí, né? Não falasse sobre a dobra dos pila. Eu nem tinha, eu estava prestando atenção em várias coisas que eu nem vi isso aí, eu te confesso que eu não vi isso e fiquei um pouco assustado agora quando tu falou isso. Mas, enfim, temos que mais coisas para analisar. Bruno, o Júlio contribuiu ali no chat, se tu puder dar uma lida. Pode ser uma parte fora, com uma espécie de capacitação ao serem aprovados, com histórico de projetos de cultura do RS, com glossário, etc. Outra coisa que isso aí me lembrei de uma coisa também. Eu não sei, talvez o Cássio que participou, acho que do edital dali, que ele comentaste, né? Eu senti falta de uma tabela, como tu tem, às vezes, em editais de pareceristas de outros estados, enfim, tu tem lá, tu tem tantos anos de banca, tu tem tantos anos de produção, tu tem tantos anos da tua experiência profissional. Eu senti falta disso, sabe? Talvez eu não esteja lembrado, mas eu senti falta de um edital, assim, para os pareceristas, sabe? Muito mais descritivo ali no... E eu já falei isso no conselho e fui voz minoria, então eu vou falar de novo aqui, só para trazer de novo. Tiago, com a palavra. Agora que o Bruno estava falando, eu lembrei assim, que o quão importante é essa questão que ele puxou, levantou, falou na outra reunião também do retorno do parecer, né? Acho que isso aí faz o produtor, o agente cultural, né? Crescer, sabe? Se tiver um retorno. Talvez vai dar um pouquinho mais de trabalho os pareceristas, mas eu acho que é uma coisa muito salutar, assim, pro melhor desenvolvimento dos próximos que virão, sabe? Dos próximos projetos, o cara vai melhorando lá, né? Porque, que nem eu disse, já tive um projeto que é um projeto, uma metodologia totalmente inovadora e salutar, que é essa que a gente criou lá em Três Passos, e mesmo assim não teve adesão, aí não consegui aprovar os projetos, eu não sei direito por quê. Mas o que eu ia falar antes, Bruno, que eu te interrompi ali, me desculpe ali, é sobre a questão dos... Deixa eu ver aqui, as modalidades que foi falado ali, por exemplo, o cara, parte instrumental, digamos assim, composição própria, enfim, com a música cantada. Eu acho que talvez para não engessar muitos dos editais, poderia ser, digamos assim, tentado sugerir uma modalidade híbrida, sabe? Talvez, porque daí tu vai pegar uma música, o cara é só instrumental, daí vai ser de repente, sei lá, ele vai engessar o projeto e ele não vai poder botar uma música cantada,
entendeu? Talvez o projeto com digamos assim, umas modalidades híbridas que ele consiga, por exemplo, vai ser 30% instrumental, 20% cantada e 50%, sei lá, música com composição própria, ou aí os percentuais, sabe? Dar essas oportunidades assim, para as pessoas não engessar o seu projeto, que eu acho que foi o Mário que falou, não sei, alguém que falou, que às vezes o edital ele te engessa, ele diz, tu tem que fazer isso, não, tu não passa nessa linha aqui. Então deixar um pouco mais flexível para o cara não engessar demais, assim, né? Senão ele fica muito estreito, né? Era isso, eu quero ouvir mais um pessoal aí que não falou até agora, falar aí para a gente conseguir contribuir alguma coisa. Tá? Que o pessoal vai falando e eu vou lembrando aqui. E em relação a essas modalidades que existem aqui, eu acho assim, ou fica muito claro, e eu acho que alguém falou sobre isso lá no início, eu acho que foi o Mário. Até agora eu não entendi direito. Exatamente, ou fica muito claro, né, muito claro, ou tira, e deixa amplo, né, porque do jeito que tá isso aqui, assim, ó, eu tô lendo o último lá, novos projetos, produzir e renovar projetos visando qualificar a produção musical gaúcha, ampliar, mapear tradições, preservar, isso aqui me remete mais a pesquisas e coisas do que circulação, e passou circulação aqui. A gente parar para pensar, circulação tá mais para festivais e mostras, penso eu, do que aqui, né? Então eu acho que ficou meio confuso essas letras aqui que eles criaram, sabe? Eu acho que tem que, aí nesse sentido, talvez que tenha se realizar esses estudos, porque impulsionar a cadeia produtiva através de projetos multidisciplinares com foco em inovação artística e tecnológica já complica, tem as palavras que complicam. Ação de construção, solução, sustentabilidade ambiental, econômica e igualdade, todo projeto vai ter que ter isso, né? Então, enfim, é muito complicado, assim, eu acho que ou tira tudo, essas letras aqui, deixa amplo, ou melhora, né? Obrigado. Só para concluir, assim, eu acredito que uma grande parte dos artistas que participam dos editais, eles gostariam de participar em circulação. E ficou totalmente fora. A circulação não se está entendendo ali se está em festivais, se está em novos projetos, se está em redes, tudo pode acontecer, né? Então, eu insisto naquilo, quanto mais específico tu tentar ser ali, naquela questão ali, menos claro vai ficar. E onde a gente vai colocar o nosso projeto. E uma outra observação que eu queria... Me parece que os critérios de avaliação vieram regredindo no tempo aqui. Eu tenho um edital de 2017 que eu passei um projeto aqui, que tinha gestão de projeto, relevância artística e cultural, desenvolvimento da economia da cultura, rebatimentos culturais e sociais, equidade na seleção de projetos. Isso, lá em 2017, tinham 9 itens para critérios. Agora, tentaram enxugar ao máximo e deixaram isso muito complicado. E, na minha opinião, foi na tentativa de que não houvessem recursos, né? Porque já a gente não tem como fazer um recurso porque não é descritivo o parecer. Não tem parecer, né? O parecer, como não tem o parecer descritivo, a gente não pode argumentar. E quando tinha as notas específicas, né, teve um edital de 2021, tinha ali afirmação, ações afirmativas, tinha diversos critérios diferentes, e que tu olhava lá, o jurado tal me deu nota 10 em ações afirmativas, porque o meu projeto está falando disso, e o outro me deu nota 5 em ações afirmativas. Tá ali, a minha proposta de recurso, vamos dizer, enquanto produtor, está ali, ou um ou outro está enganado, né? Então eu tenho que provar ali na hora do recurso que aconteceram as ações afirmativas no projeto. Então, agora, com esses critérios que estão estabelecidos nesse último edital, fica completamente fora, né? A gente não tem condições de argumentar nada, porque não temos um parecer e não temos diferentes critérios e critérios pré-estabelecidos e claros, né? Eu acho que está aí, a gente precisa de critérios claros. Se não tiver o parecer, que sejam mais critérios, né? Que sejam, sei lá, 7 critérios, 6 critérios, mas que sejam
específicos, né? Onde tu bota ali oportunidade, não dá para estar junto com relevância ou com mérito, né? São coisas distintas. Então, acho que aí pode entrar uma possibilidade, assim, aumentar o número de critérios, né? E ser mais específico. E aí, Mário, como é que tu vai saber se essas questões que tu trouxe, ações afirmativas, que seria a tal da dimensão simbólica no plano nacional, como é que tu vai saber se o cara está botando isso em relevância ou não, se ele está botando isso em mérito ou não? Como é que tu vai saber? Porque não tá ali, né? Não tem nada descrito ali. Né? Sim, por isso que tem que estar específico, né? Tu tem que botar o critério e escrever exatamente o que é o critério. Daí tu não precisa nem ter o parecer, porque daí já está escrito o que é. Né? E vamos lá, tem várias pessoas aqui que já analisaram, tem gestores de secretaria que lidam com editais diretamente, né? Eu estou lembrando agora umas questões de LPG que eu já analisei. O cara vai analisar, além da legislação que tem que estar ali sabendo, esse quadrinho está do lado da mesa, um quadrinho desse aqui está do lado da mesa. E aí, se tu olha para o quadrinho e ali tu vê, o quadrinho não está me ajudando, sabe? Não está. Se tu tem um quadrinho certinho, como o Mário disse, não, ação afirmativa, acessibilidade, né? Essas questões, tudo pontuadinho. Vamos falar de relevância, salvaguarda de bens, né? Coisas que tem lá na Constituição, né? Patrimônio e tudo mais. Se tu tem isso bonitinho ali, o cara bate o olho, não, mas isso aqui não tem salvaguarda, isso aqui não tem isso, não tem aquilo. Mas não tem, não tá aqui, né? Então, é isso, né? Só para ilustrar isso que o Mário disse, eu acho que é para esse lado aí. Também a facilitar o analista, né? Para que faça a melhor análise possível. Bom, pessoal, muito obrigado pelas contribuições. Né? Bom, quando eu falo um produtor cultural com experiência, no caso, né, ele tem aquela preocupação do Bruno, né? No caso, eu falo um produtor de experiência mais específico da área, né? Que realmente tem uma vivência na área do projeto que está sendo avaliado, na área que abrange o edital, né? Não simplesmente só um produtor cultural que produz diversos eventos, né? Mas quando eu falo nesse sentido, né? Que pode até ser realmente pode ser ser seguro, pode ser realmente um músico, tem muito produtor cultural que é músico, né? Que realmente é do ofício e conhece toda a realidade do campo. Mas, pelo que eu estou vendo aqui das observações, a gente está aqui, então, a gente tem principalmente duas questões que eu vejo que a gente tem que, então, resolver, né? Não necessariamente hoje. Primeiro, se a gente pensa se o ideal de um modelo de edital, se ele é o ideal, ele dividido em modalidades ou não. Tá? Acho que é uma questão, então, para discutir. Tá? Que e eu vejo que, de ambas as formas, eles têm os seus ônus e bônus, né? E ambas as formas, dependendo de como for desenvolvido, como for avaliado, né? Alguns perfis de profissionais podem acabar sendo prejudicados, né? Então, acho que é uma questão que a gente tem que ver, tá? E podemos propor se a gente for optar, por exemplo, por um edital subdividido em modalidades, podemos propor com modalidades completamente diferentes desse que está aí, né? Está no nosso papel de propor isso, tá? E no caso, como pelo que eu vi aqui é consenso em quase todos, assim, que os critérios estão amplos demais, né? A gente tem que trazer também uma alternativa. Temos que pensar numa alternativa, então, que se a gente, né, decupar bem, se essa questão é decupar os critérios e especificar, a gente precisa, nem que seja na próxima reunião, então, pensar que critérios, né, são mais apropriados para se avaliar um projeto na área da música. Então, eu acho que são questões que a gente pode ir pensando para trazer para a próxima reunião. Acho que a gente não vai esgotar essa reunião, essas questões hoje. Acredito que não vai conseguir, mas acho que são questões para a gente trazer isso, mas assim, a gente, cada um que procurar
trazer, assim, por exemplo, sua sugestão, no caso, né, de que critérios, de como poderiam ser estabelecidos uns critérios de avaliação. Tá? Quem levantou a mão primeiro, Mário? Uma parte rápido, se tu puder repetir a pergunta, porque eu caí aqui, talvez não tenha gravado, tá? Só para... São duas perguntas, eu não sei, vocês devem ter ficado na sala. Não, tá. Então, não, o que eu estava falando, você está ouvindo, Bruno? Está chegando o meu som aí? Tá. Sim, não, sim. O que eu estava falando é que a gente está, então, diante de duas questões, de que a gente tem que discutir, ver se o modelo de edital, se ele é melhor para nós, a gente entende que ele tem que ser subdividido por modalidades ou não, tá? E que daí ambas as formas têm os seus ônus e bônus, têm seus riscos, né? E as duas formas podem contemplar ou podem causar prejuízos. Depende de como a gente for pensar isso, tá? E a questão dos critérios, então, acho que temos a tarefa de cada um de nós, então, decupar, né? Trazer uma contraproposta, trazer uma solução, né? Apontamos os problemas, né? Todos, né? E é pacífico aqui a questão dos problemas desses critérios de avaliação, então, trazermos, então, propostas de soluções para isso. Tá? Cássio, o meu a parte quanto a isso era o seguinte, eu acredito que essas categorias, elas foram meio que engessadas para todos os editais. Eu não tenho bem certeza disso, porque eu li 2 ou 3 dos editais e me pareceu que todos tinham redes, ações continuadas, novos projetos. Então, esse foi o problema, na minha opinião, que não dá para tratar artes cênicas, música, com o mesmo padrão. É isso que a SEDAC tentou fazer dessa vez. E isso não deu certo, na minha opinião, não deu certo. Essas categorias foram engessadas para cair num braço só, assim, num abraço só. Eles abraçaram a PNAB desta forma, né, para facilitar, e tudo foi para facilitar. Vocês notam que o edital deste ano aqui tem, acho que 4 páginas, né? O edital inteiro tem 4 páginas, né? Em editais de anos anteriores tinham 15, 20 páginas, né? E daí eles quiseram facilitar ao máximo e acabaram botando tudo no mesmo padrão. E isso a gente teria que perguntar se é o objetivo, novamente, desse ano, talvez para quem é da SEDAC, ou não sei para quem lá, mas é importante a gente saber se a gente vai ter voz ativa nesse sentido, de que a gente possa indicar coisas especificamente para música e que não vá sair um edital que abrace todos os segmentos da mesma forma. Bruno? Eu vou dar um relato aí de acho que eu estou me ouvindo aí. Estou te ouvindo. O Pix está dando retorno. Eu tenho uma impressão com base em observação só de quem lá no conselho viveu algumas coisas, depois viu essa mudança, por exemplo, do fluxo contínuo para os editais da LIC, e eu penso que, eu acredito que a SEDAC tenha noção disso, né, que existem públicos dentro do sistema de cultura, públicos de tipos de objetos culturais na música, né? E eu acho que eles foram muito nisso, assim, festivais e mostras, para mim, é nitidamente isso, né? Se você, ali, quem analisou lá o evento temático, né, que tem os festejos, quem analisou ali que vai ver que tranquilamente tem públicos ali, né? Então eles sabem quais provavelmente os públicos que estão envolvidos no sistema. Agora, respondendo à pergunta do Cássio, eu acho que eu não gostaria de opinar um público, por exemplo, né, como está escrito aqui, tantos milhões para festivais de mostra, tantos não sei o que para redes. Eu acho que se a gente for usar esse tipo de categoria, a gente tem que ter muita noção dos diferentes tipos de mecanismo. Qual a categoria que leva a LIC? Qual a categoria que leva a FAC, que tem uma essência na lei que é projeto não comercial, está escrito lá, né, que não tem apelo comercial, que
brilharia os olhos do computador, né? Qual é a ciência da PNAB? E aí fazer essa equação. É tu saber, na LIC tantos por cento é de redes. Tô chutando, tá? No FAC, então tá. Então, se 80% é redes, no FAC a gente vai conseguir, né, buscar critérios, enfim, alguma coisa de conseguir completar essa equação, mesmo como eles fazem em LIC e FAC, né, para a questão financeira. Então, se for para usar essa modalidade, eu acho que teria que pedir para a SEDAC, né, esse estudo, para poder saber também, de fato, como é que se vai usar isso ou não, como é que se vai se sugerir isso, né? E o Felipe, o Pitan, ele colocou sub-áreas, né? Eu vejo como segmentos na música. Aí sim, aí a gente fazer esse estudo como o Cássio lhe propôs e trazer essas modalidades para o edital, né? Porque eu concordo com o Mário que às vezes parece que fica tudo muito genérico, né, Mário? Eu acho que a questão de o que encaixa no teatro, encaixa na música, sendo que é completamente diferente, assim, né? Então, só para trazer isso, né? Eu acho que se for usar isso, teria que ter esses dados, né? Mais uma demanda. E se for ir para o lado da modalidade, tem que realizar o estudo, né? E aí a gente tem a representatividade aqui no colegiado. Era isso. Obrigado. Annelise? Não, eu queria colocar duas coisas. Primeiro, com relação aos avaliadores, eu fiz parte eu estava na comissão bipartite e fiz parte da comissão que selecionou os avaliadores, que fez a seleção do processo dos avaliadores. E nós avaliamos 622 currículos, onde o peso foi a formação, né, na área, formação acadêmica na área, se já tinha aprovado o projeto, né, em editais da SEDAC, se já tinha trabalhado como parecerista, como avaliador. Então todos esses critérios pesaram, tinham muitos currículos bons. Então eu acho que realmente, depois eu vi alguns se queixando, né, que um avaliador deu uma nota, sei lá, digamos 10, né, 100, e aí o outro lá deu 50, deu 40, qual é a diferença? Eu acho que é justamente isso, né, é a falta de clareza nos critérios, porque os currículos foram excepcionais, e tinha gente da cultura popular, e tinha, né, com experiência na cultura popular, e tinha muita gente com experiência acadêmica. Então, quer dizer, os currículos foram ótimos, mas eu acho que realmente a falta de clareza nos critérios de avaliação, ela pode, porque daí ela dá uma margem, né, gigantesca para o camarada devagar, né, naquela avaliação. E outra coisa que eu queria lembrar é que a secretária, em algum momento do ano passado, ela... Está falhando o som, Annelise. Vem na parte boa da secretária ali. Por isso que deu Alguma essa coisa falha. que o teu microfone... Deixa eu aqui. Em algum momento, numa reunião, eu não me lembro se foi 22, 23, que teve aquele edital que os 30 milhões do FAC foram para os municípios, lembram? E aí depois ela falou, foi o ano passado, foi 2024, que eles iam manter isso, que nos anos ímpares o FAC iria para os municípios de novo, né? Então, é importante a gente perceber também como que esse recurso foi distribuído nos municípios, quem ele contempla, quais foram os festejos, né, que foram contemplados nos municípios, que foram aprovados, porque a gente vai achar um público aí também.
Então, provavelmente, se for mantido, pelo menos o que foi dito na ocasião, provavelmente em 2025, o recurso do FAC, não sei se todo, mas ou parte, mas vai para conveniar com os municípios. Inclusive, a ideia era fazer fundo a fundo, né, sem nem precisar fazer convênio, porque teve gente que não conseguiu conveniar, porque o governador colocou aquela imposição, né, que tinha que ter todos os convênios, lá os 6 convênios com o Estado e tal, mas ela anunciou que, inclusive, queria fazer fundo a fundo, então, provavelmente, o recurso do FAC desse ano vá para os municípios, e aí a gente tem que ficar de olho também, né, em algumas regras por aí, porque para contemplar os artistas, né, das regiões, os artistas locais, enfim, tá? Acho que critério é o ponto nevrálgico desse edital aí da música. Os editais em geral da PNAB do Estado. Obrigada. Posso fazer Fala. uma pergunta, já aproveitar que a Annelise ainda está com a mãozinha ali, porque acho que tu fizeste do CODIC, talvez, né? Porque eu me lembro que eram 3, né? Era uma tripartite ali, era SEDAC, CODIC e Conselho, né? Inclusive, eu me lembro que teve colegas do Conselho que estavam envolvidos. Né? Tirou aqueles que a inscrição estava mal feita e que não atendiam em algum momento, e passou 622 currículos para a gente avaliar, e eu não lembro direito quantos a gente tinha que apresentar e passar lá, mas foi bem trabalhoso, foram muitos currículos bons, e só que a gente tinha que dar em áreas, né? Separar em áreas também. Tinha pouco currículo para música, tinha muito audiovisual, né? E tinha pouco avaliador inscrito para o setor de música, eu lembro disso. Eu lembro quando eu fiz no MINC, o Artes Cênicas praticamente dobrou a música. Eu fiquei muito curioso, né? Porque, pô, a música é o grande, né? A Arte Cênica, tu vê como eles são engajados, né? Mas eu queria te perguntar, eu não sei se tu esteve numa reunião presente, eu tenho curiosidade para saber como foi o treinamento desses avaliadores. A gente fala de critérios, de banco, de como seleciona, mas como é que foi o treinamento, por exemplo, né? Depois dessa escolha, depois dessa avaliação dos currículos, aí a gente não participou mais. Daí para frente, como é que eles foram selecionados, como é que foi distribuído, né, os projetos para cada um, aí foi só com a SEDAC mesmo. E, desculpa, eu vou perguntar de novo. E dinâmica de análise é mais ou menos como a LPG. Cada um recebe seu projeto, eles não se conversam ou tem uma banca colegiada que conversa entre si, não sabe dizer isso. Para os avaliadores dos projetos? Isso, no caso a PNAB agora, cada um com o seu projeto, não tem contato com os outros colegas de banca, é isso? Acho que não. Cada um recebe o seu número e toca em frente. E troca a ficha. Tá, obrigado. Sem um debate, né? Eu não sei, acho que é estranho. Bom, muito obrigado, Annelise, pelas contribuições. Até é bom saber desse teu depoimento, né, de como foi feita a avaliação, a seleção dos avaliadores, né? Porque quando por avaliador, para quem a gente foi se inscrever e no questionário, pelo menos pelo questionário, dava a impressão apenas do conhecimento na área, né? E se já tinha ou não alguma experiência com avaliação de projetos, né? Mas agora, que bom que também foi feita essa outra, na análise do currículo foi verificado se ele já tinha a experiência na execução de projetos culturais. Então, isso supre várias questões que eu estava falando e que eu não sabia, né? Eu estava sendo selecionado, eu estava selecionando, né? Então, não sabia como que estava sendo esse processo. Então, assim, ó, bom, com relação àquilo que o Bruno falou, então, que no caso, que se a gente for optar por modalidade, teria que fazer esse estudo, tal. Se eu entendi, não sei se eu entendi certo, mas assim, a relação dos projetos inscritos na LIC, é isso? Da área da música na LIC. Fazer um estudo. A pergunta para mim é que assim, a gente tem aqui esses públicos, né? Eu imagino que seja um público
públicos consumidores do sistema de cultura. Então, assim... o que eu ia dizer... Certo. Não, quer dizer, o que eu ia colocar aqui é o seguinte, é que o perfil do produtor, aquele, ou do artista, muitas vezes que escreve um projeto na Lei de Incentivo à Cultura, é diferente, às vezes é diferente do que escreve no FAC, que escreve na PNAC, né? Justamente porque o da LIC, às vezes, tem a questão que envolve a questão da captação, né? O que eu sugiro, só um pouquinho, já vou te dar a parte, o que eu pensei é a gente pedir a relação dos projetos realmente na área da música, mas escritos no edital da PNAB mesmo, que eu não consegui encontrar. Que a partir dali também a gente vai ver que daí está direto, né? Está mais específico para um edital que é de patrocínio direto, que às vezes é diferente, o perfil do produtor é diferente do que se inscreve num edital para captação de recursos. Completamente diferente. Então, nesse sentido. E acho que isso pode já sair como um encaminhamento, né? E também a gente pensar para a próxima reunião, né? Essa mesma tarefa que a gente teve, então, de avaliar o edital, a gente trazer contribuições de definição de critérios, o que seria ideal. Bruno. Eu preciso dizer que a coisa não é tão assim, tá? Porque eu vi, por exemplo, na lista da PNAB, vários projetos que não passaram na LIC. Então, por isso que eu digo que é interessante a gente ter esse estudo, porque, assim, eu vi vários projetos, essa oportunidade eu tive enquanto conselheiro, né, que talvez as bancas hoje não tenham mais, de tu conhecer os projetos todos, pelo menos pelo nome, né, não consegui ler todos, mas sim... vejo, e por isso que eu digo que eu acho que tem que se ter esse senso dos mecanismos diferentes, porque, de fato, muitos projetos que foram para ali que passaram no FAC. Então, aí, essa ideia de um produtor que, de fato, concorre igual, isso está tudo ok, né? Está tudo certo, né? Está dentro do jogo, né? Acontece que um produtor com uma expertise enorme, a Lúcia sabe como é que é, vai concorrer contra um produtor que realmente não tem condição do lado daquele outro produtor. Por quê? Porque daqui a pouco ele ficou em 15º na LIC e vai para a PNAB, passa na PNAB, tem mais anexo, tem mais, né, argumento, enfim. Cotas. Então, assim, de fato, por isso que eu falei dessas categorias, de saber quais são essas categorias, para encaixá-las melhor, porque pela análise que eu fiz aqui, é o que aconteceu. Muita gente que não passou na LIC veio para o PNAB, passou na PNAB, e aí isso vai fazendo com que o elo entre os pequenos e os grandes fique maior. Acaba ficando só os grandes, né? E os pequenos, de fato, não levam. A gente vê, às vezes, alguns nos municípios, né? Porque é um pouco, né, a concorrência é diferente. Então, eu acho que isso teria que ser analisado. Pessoal, eu não vou poder ficar mais, tá bom? Tiago? Eu acho que, junto com a linha do raciocínio do Bruno, acho que é a questão também de talvez diminuir alguns valores, ter valores menores também, assim, seria interessante, né? Que nem o Cássio, ele fez assim, fracionou ali os valores também para algumas modalidades, enfim, agora não lembro categorias, enfim. Mas eu acho que talvez projetos com valores menores também fortaleceriam mais produtores, né, no interior do estado. Talvez aí sim, Bruno, os grandes produtores não teriam tanto interesse, entendeu? Nesse momento, quando tu faz projeto menor, talvez projetos de 25 mil, de 50 mil, o produtor grande não vai querer se envolver, de repente, não vai querer, né? E isso vai fomentar, de repente, eles projetos, né? Que nem eu disse, em vez de dar, sei lá, 300, 400 mil para um projeto, talvez, aí quando vê, sei lá, 6 projetos aí de 50 mil já são... Modéstia à parte, eu acho que justiça tem que ser feita, né? A gente está aqui tentando ajudar, né? E criticando para ajudar, mas eu acho que eles, na LIC, essa última LIC, eles conseguiram fazer algumas faixas de valores que ajudou, porque
Antes, a gente via projeto de 600 mil, 700 mil, mesmo projeto que concorreu a 200, 300 ali na LIC desse último ano que o Cássio participou. Então, eu acho que nesse sentido eles estão caminhando, né? Mas aí baixar mais, aí já é outra história. Bom, prezados, o que tiramos de encaminhamento, então, para a próxima reunião? Em fevereiro, pelo jeito, não teremos reunião, faremos em março. Tá? Então, tivemos como demanda, então, alguém chamou? Acho que para a gente ver o que vai ser para a próxima reunião, tu tinha que entrar em contato com alguém na SEDAC, tu, enquanto líder aí do colegiado, para saber se eles têm a ideia de fazer tudo no mesmo guarda-chuva. Se for fazer tudo no mesmo guarda-chuva, as categorias estão engessadas. Então, o que a gente pode mudar é valores, ou colocar ali em redes, 2 projetos de 300 mil e 2 de 150, para mudar os valores dentro daquelas categorias. Agora, se as categorias não forem engessadas para todas as áreas culturais, a gente vai ter uma possibilidade de mudar as categorias. E isso a gente precisa saber antes de saber exatamente o que a gente pode sugerir. Agora... Oi? Agora, os critérios, acho que a gente vai poder mudar. Agora, os critérios, eu acho que é importante, né? Que a gente faça uma reflexão dos critérios e que a gente sugira que mudem os critérios, no mínimo, para a música. Se não para botar no guarda-chuva, mas para botar na música. A Annelise trouxe ali que é importante. Esse ano, talvez seja ano de co-investimento. E vai direto, né? Fundo a fundo com os municípios. Não, mas também a PNAB não, né? Não, mas a PNAB do Estado é outra coisa. Isso que a gente está falando é de PNAB, né? Verdade. Tá, agora sim, Mário, eu já penso um pouco, nesse sentido, já penso um pouco diferente. Eu acho que a gente, como colegiado, independente da SEDAC, for fazer nesse mesmo modelo, guarda-chuva ou não, a gente, no caso, como colegiado, se posicionar, né, afirmando que, pelo colegiado que atende melhor, né, o colegiado e os profissionais, né, que não seja nessa forma de guarda-chuva e todo cheio de modalidades, e propondo, a gente propõe, nós como colegiado propomos para a música um modelo de edital com essas diretrizes, né, independente de ser... Cássio, né, mas o que eu disse, Cássio, o que eu disse foi o seguinte: se eles pensam em colocar no guarda-chuva, a gente trabalha em cima das categorias que eles colocaram para melhorar aquelas categorias. Agora, se eles acham que vai surgir uma coisa mais específica para cada área, daí a gente pode trabalhar com uma coisa mais ampla, tipo circulação de música, tipo outras categorias que não essas 4 que estão propostas, entende? Porque senão a gente vai estar só... Eu entendo o que tu quer dizer, a gente vai propor, mas a gente pode propor em cima do que eles estão pensando para o ano. Melhor do que a gente propor uma coisa que não vai ser utilizada, vamos dizer assim, né? Só o que eu penso, assim. Entendi. Bom, que essa definição, eu acredito que essa definição que a SEDAC vai dar para os editais, acho que não vai ser logo, acho que vai levar um tempo ainda, né? Então, acho que a gente pode, então, nesse primeiro instante, focar na próxima reunião a questão dos critérios, né? E depois, então, né, para março, a gente fazer esse exercício e depois ver como é que a gente vai propor a questão dos editais. E talvez até em março a Adriana tenha essa informação, né? Até março, de repente, a Adriana vai ter essa informação, né? Agora não sei se tá nesse nível, né, a ideia. Kelly, quer falar? Sim, eu já queria ter perguntado sobre isso, acho que é importante a gente definir, então, porque o Wilton já havia me perguntado aqui no chat
como é que ficariam as próximas atribuições, o que faríamos. Então, inicialmente, se eu não me engano, a ideia era entregar isso em fevereiro, né? A nossa conclusão, assim, desses pareceres de cada RF. Mas a gente estende, então, porque aí depois eu vou montar uma breve explicação após a reunião e mandar no grupo para o pessoal entender o que eles vão fazer a partir de agora, né? Então, continua. É isso que eu entendo. A atividade, ela continua para que a gente faça essa avaliação e elabore cada RF, né? Ou como eu vi aqui, né? O Bruno, não sei se é o Bruno, tem a Annelise, que é de Porto Alegre, né, Annelise? É isso? Tu e a Lucy? Não, desculpa, é a Suzana, confundi. Mas, enfim, pode ser que tenham, às vezes, tanto o suplente quanto o representante faça o seu parecer. O que eu quero dizer é que a gente pode avaliar, eu pergunto, se a gente avalia de todos, né, o Bruno também, como suplente, vai dar seu parecer. Eu quero saber se é por RF ou se os dois podem dar pareceres. Na minha opinião, todos que têm ideias, né, e contribuições para trazer, independente de ser suplente, tem que trazer. É isso. Tá, né? ok. E quanto à questão de fevereiro, tá? Eu acredito que ninguém aqui vai estar na beira da praia tomando caipirinha querendo fazer parecer, né? Então, por isso que eu acho que não vai render, acho que rende mais a gente deixar para a primeira reunião de março, né? De a gente pensar e trazer essas questões procurar trazer assim, então, critérios bem objetivos para a gente poder propor depois para a cidade. Tá, ok. Gostaria também de falar que eu enviei no grupo, então, a nossa agenda, né, das próximas reuniões. Então, a partir do formulário, da votação, a maioria escolheu que as reuniões sejam à noite. Eu só queria trazer, né, essa escolha aí para essa reunião, porque a gente precisa pensar, porque pode ser que tenham alguns representantes que não consigam participar nunca à noite, embora a gente tenha definido um dia da semana em cada mês. Uma semana vai ser na segunda, na outra vai ser na terça, né, mês, né? Então, no outro mês vai ser na quarta, assim por diante, e pode ser que esses representantes não participem. E pelo que eu me lembro do regimento interno, são 4 reuniões, né, que eles precisam compor. Então, só levanto essa questão para a gente já pensar como que a gente pode definir, se a gente chega à próxima reunião e redefine o horário, como que a gente pode fazer? Antes de responder a Kelly, Thiago, quer falar? Eu só queria comentar sobre, deixa eu ver aqui, que agora fugiu, estão dois assuntos, mas eu acho que seria importante o pessoal que não consegue acompanhar, talvez ter algum resumo, ter alguma coisa que eu não sei se a Kelly vai conseguir fazer, ou se alguém está conseguindo fazer, do que foi debatido e talvez dos pontos que foram debatidos aqui, e talvez a gente vá afunilando esses pontos, para alguns ir para a pauta da SEDAC e talvez outros serem suprimidos, se for o caso, mas eu acho que seria importante o pessoal que não está participando receber algum tipo de informação, foi discutido isso na reunião, e tal, mas os pontos levantados foram esses, né, os macros aí, sei lá, e aí para a próxima reunião, no tal data, seja fevereiro ou março, que aí cada um já tenha mais ou menos uma noção, assim, mesmo não tendo participado da reunião, mas que eles tenham. E a questão do horário, daí talvez eventualmente fazer para a próxima, não sei, né? Fazer para mais gente, não sei como é que está o quórum, se está mais de 50% ou não, mas aí talvez fazer uma nova eleição, que como disse o próprio Cássio, a ideia é que se todo mundo votou para ser nesses horários, é que tenha todo mundo, a maioria esteja presente, né? Então, acho que é isso aí, detalhes essas questões. Bruno? Eu só queria sugerir ao nosso coordenador aí, se vocês concordam, uma deliberação que eu acredito que não seja muito difícil, de demandar, talvez, a SEDAC o total de inscritos na área da música pela PENAB, né, incluindo, né, com todos holísticos, e, se possível, os cadastrados no Procultura em relação à cadeia da música, se possível, que daí teria que ver se é possível, de fato, ter isso, né?
Mas eu acho que seria pertinente para a gente ter uma noção de tamanho do segmento, né? E isso ia, né, agregar muito nas discussões. E é um ofício, né? É um ofício, talvez 2 ofícios, que podem ser respondidos até março ou não, enfim. Só queria trazer, se for possível, essa deliberação, enfim. Kelly? Só quero responder ao Tiago. A gente fez uma reunião inicial, acho que foi em novembro, e aí era para ser definida a mesa diretiva, mas como não tinham tantos membros presentes na primeira reunião, e também pelo fato de não nos conhecermos muito bem e não sabermos sobre as atribuições do colegiado, definimos uma segunda reunião. Então, em dezembro, nós decidimos que cada RF entregaria essa tarefa e apresentaria algum parecer, né, na reunião de hoje. Então, assim, eu estou buscando sempre fazer a ata, né, nos próximos dias. Agora também, desde o dia 10 de dezembro, a gente tem a gravação, né, dessas reuniões, e também depois do dia 10, o Cássio escreveu no WhatsApp, né, ele foi bem, assim, objetivo, colocando, né, quais seriam as nossas funções. Eu acredito que, por ser janeiro, por isso o pessoal, mesmo que eles já tinham agendado esse dia 22, por isso que a gente teve essa falta do pessoal aí, desses membros nessa reunião. Mas eu acho que é isso, assim, a gente vai tentando manter esse colegiado. Eu trabalhei agora nessas últimas 2 semanas para coletar informações, para motivar o pessoal, mandar mensagem no grupo para relembrar, mas é isso, assim, acho que aos poucos a gente vai alinhando isso. Eu acho que vamos ver como a coisa acontece agora na próxima reunião em março, né? A gente já estipulou um sistema de calendário, mas também nada que também no decorrer, no andamento, não possa ser revisto. Se for para melhorar e poder ter uma presença maior, que todos possam participar, né? Nada que não se possa também, as posições sempre podem ser revistas, né? Mas, por enquanto, vamos se programar, então, para a nossa próxima reunião em março, né? E continuamos, né? Se for necessário, a gente se reúne com a coordenadoria também para ver o que a gente pode fazer. Tá, pessoal? Mais alguma colocação? Show de bola. Cássio, só Oi. para lembrar, eu dei uma lida na ata da última reunião e nós combinamos que numa próxima reunião o Bruno apresentaria o locker da pesquisa dele, que ele fez de setembro de 2022 até setembro de 2023, né? Ele fez uma avaliação a partir dos editais da LIC distribuídos pelo Rio Grande do Sul. Então, acho que seria importante, assim, para a gente ter essa noção, cada RF poder entender um pouco da realidade de cada região, né? Seria isso. A gente tem algumas pendências também, como atualizar o Instagram. A Juliana, ainda por esse período de férias, não conseguiu ainda refazer a senha do Instagram e me passar. E sobre esse envio de parecer, eu criei um link, criei uma pasta no Drive, então eu vou compartilhar também lá no WhatsApp, tá? Para o pessoal poder colocar os seus pareceres lá, né? Conforme está pronto, eles colocam lá e daí todo mundo consegue visualizar. Acho que seria isso. Obrigada aí, pessoal. E parabéns, Kelly. Então, tá, Bruno. Vai ter trabalho. Parabéns. Muito obrigada, Mário. Obrigada, Cássio. Parabéns, é verdade. Valeu, Bruno. Só Obrigada faltou, pela ajuda aí de todos. Só faltou a Kelly abrir uma câmera aí, quando estava para dizer a cantora aí. Hoje não deu, eu tentei até reiniciar no início. A Não gosto tecnologia de é ficar uma assim. rasteira ali na... Hoje eu estou me exibindo. ali, mas tudo bem. Tá, Bruno, tu quer apresentar isso na próxima reunião ou tu quer aguardar um pouco para um outro momento? Eu tô por vocês, assim, quando vocês acharem melhor, o material tá pronto aqui, é só apresentar. Pode ser na próxima reunião, se for pertinente para vocês, pode ser. Senão a gente faz na próxima. Vocês decidem. Acho que é pertinente com o assunto que a gente está tratando até, né? Não, tranquilo. Então eu posso fazer na próxima. Até às vezes eu até coloco isso no meio do argumento, porque tá fresco na cabeça, né? Então, pode ser. Perfeito. Tá bem. Então tá, já fica como um dos itens de pauta da próxima reunião, então.
Então tá, gente. pessoal, muito obrigado. Bom verão. Bom Obrigada. fevereiro a Bom todos. Boa noite para vocês. Grande Boa abraço. noite. Boa noite.